Saudade do culto infantil. Sábado passado a gente não teve, né? E quem é que tava com saudade? Quem foi semana passada, sábado passado? Foi lá nos vídeos anteriores, dar uma olhada, ver o que a gente tava falando, hein? Vocês lembram do que a gente tá falando? Vocês lembram que a gente começou uma nova série de lições de uma história muito linda? Vocês lembram? Se vocês não lembram, ó, eu vou relembrar vocês. Mas antes, a gente faz o quê? A gente fala com Deus, não é? Então vamos fechar os nossos olhinhos, vamos falar com Deus para que o Senhor abençoe o nosso culto de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, obrigada porque o Senhor é um Deus muito bom, é um Deus tão amoroso que cuida de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. E nós queremos te pedir a tua bênção para esse culto. Nos dê, Senhor, entendimento e que tudo que for falado fique gravado no nosso coração e na nossa mente, que possamos conhecer mais a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém! Muito bem, vamos cantar? A gente cantou essa música no último culto infantil, então vocês já sabem cantar de cor, né? Então vamos lá. A minha Bíblia eu vou ler, a minha prece eu vou fazer, de Cristo eu vou falar ao vizinho meu e o que Deus faz vou ver mais uma vez. A minha Bíblia eu vou ler, a minha prece eu vou fazer, de Cristo eu vou falar ao vizinho meu e o que Deus faz vou ver. Guardem a letra dessa música porque ela tem tudo a ver com a lição de hoje, hein? Agora vamos cantar essa daqui, que a gente também cantou no último culto e também tem tudo a ver com a nossa lição e por isso que a gente vai repetir ela, tá bom? Então vamos cantar. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Vamos repetir. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Ai, que músicas lindas, né? E agora eu pergunto pra você, você lembra o que a gente tá fazendo, a gente tá contando aqui? Vocês lembram o que a tia Mari contou no último culto infantil? Vocês lembram que a gente começou uma nova série? Pois é, a gente começou uma nova série, então a gente terminou a série da história de Esther. Se você ainda não viu, ó, corre no canal que estão todos os episódios lá, todos certinhos para você assistir. É uma história muito linda. Só que agora a gente começou uma nova série sobre a história da igreja. Olha que legal! E é muito, muito, muito importante a gente saber por que nós nos reunimos como igreja. Por que isso foi uma coisa que Jesus nos ordenou fazer? Como que tudo isso aí aconteceu? Como é que é? Por quê? Tantas perguntas, não é verdade? E muitas vezes a gente
resposta direta, pois fique sabendo que aqui nesse canal, nesse culto infantil, você vai ter todas as suas perguntas respondidas, viu? Então, é o seguinte, a gente começou, né, no último sábado, no último culto infantil, sobre a história da igreja, e nós estamos falando sobre os primeiros cristãos, como é que tudo foi acontecendo, surgiu e tal. E a tia Mari contou pra gente, né, como é que foi. A gente já vai falar disso rapidinho, mas antes eu quero saber se você tá fazendo os exercícios que a gente tá colocando nas redes sociais. Lembra, tem que fazer, tá bom? Inclusive hoje a gente vai corrigir o último exercício que a gente disponibilizou lá. Então se você ainda não tá fazendo, se você ainda não sabe do que a gente tá falando, toda semana a gente coloca exercícios, tanto no Instagram quanto no Facebook, sobre o que a gente sobre o que está sendo ensinado aqui no sábado dos nossos cultos infantis, tá bom? Toda semana tem um exercício para você. Então, depois que a gente contar a nossa história, a gente vai corrigir o exercício de semana passada, tá? Então hoje a gente vai começar já lembrando o que a tia Mari contou pra gente. O que ela contou? Contou sobre que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e sobre as três primeiras pessoas que foram testemunha da ressurreição de Jesus, que foi Maria, João e Pedro. Eles foram as primeiras testemunhas. E você lembra o que quer dizer testemunha? Você lembra o que quer dizer? Testemunha quer dizer a pessoa que viu ou escutou um fato. Então ela é testemunha do que aquilo realmente aconteceu. Ela é prova de que aquilo aconteceu, porque ela viu ou ouviu, tá bom? Então a gente aprendeu o que é testemunha, a gente aprendeu o que quer dizer ressurreição, que é uma pessoa que morreu, mas ela volta a viver. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, como ele dizia para todo mundo que ia acontecer. Só que os discípulos, as pessoas não estavam entendendo muito bem o que era isso. E aí Maria viu Jesus pessoalmente. E aí ela foi contar para todo mundo. E Pedro e João viram o túmulo vazio. Então eles foram testemunhas, certo? Então, pra gente começar a nossa lição, vamos ler o nosso versículo? Esse aqui é o versículo da lição de hoje. Nós estamos no segundo capítulo sobre os primeiros cristãos. Se você ainda não viu, então corre lá e assiste a lição da tia Mari. É o último culto infantil que está lá disponível, tá bom? Então vamos começar aqui. O nosso versículo está em Atos 1:8. Vamos ler juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vamos ler mais uma vez. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Quem estava falando isso? Quem será que estava falando isso para as pessoas? Nós sabemos que esse versículo está na Bíblia. Quem é que estava falando isso? Vocês sabem? Eu quero perguntar se vocês lembram do nosso amigo Jorge. Lembra que semana passada a tia Mari falou sobre ele? Então, o nosso amigo Jorge, ele foi testemunha. Nós vimos semana passada que a mãe de Jorge ensinou para ele o que era testemunha, certo? Só que dessa vez ele foi testemunha de outra coisa. A mãe do Jorge contou para ele a história de Jesus. Contou para ele que Jesus morreu por causa dos pecados dele, para restaurar o relacionamento dele com Deus. Só que Jesus ressuscitou dos mortos. E então ela perguntou para o Jorge: Jorge, você crê que essa história é verdadeira? E o Jorge disse: sim, mamãe, está na palavra de Deus e Deus nunca mente. O que Deus diz é a verdade, eu creio sim. E a mãe de Jorge falou assim: mas Jorge, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Porque nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado através de Jesus. Tendo
Jesus como nosso Salvador, aceitando o sacrifício dele por nós, crendo que ele ressuscitou dos mortos e que ele está com Deus no céu. E Jorge disse assim: é claro, mamãe, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus como meu Salvador e Mestre. E então eles fizeram a oração juntos e Jorge aceitou a Jesus. Só que aí Jorge correu para os avós dele. E falou: vovô e vovó, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu aceitei a Jesus. Eu creio que ele morreu e ressuscitou dos mortos para me salvar, para que eu possa ter relacionamento com Deus. E os avós de Jorge ficaram super felizes, porque ele tinha aceitado a Jesus. E a vovó de Jorge disse assim: ô Jorge, faz muito tempo que nós oramos para que você aceitasse a Jesus. Que legal, agora você é da família de Deus com todos nós. E Jorge ficou super feliz. E ele foi testemunha. Como assim testemunha, tia Mirella? Ele foi testemunha da salvação dele. Ele contou o testemunho dele, aquilo que aconteceu com ele, para os avós dele. Mas ele também foi testemunha de Jesus. Ele contou aquilo que ele soube sobre Jesus e disse o que aconteceu na vida dele e falou de Jesus para os avós dele. Então ele também foi testemunha. Ele testemunhou sobre o amor de Jesus para os avós dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu para os discípulos várias vezes. E ele ficou uns 40 dias junto com os discípulos, falando sobre as coisas que iam acontecer. E ele disse aquilo que estava no nosso versículo. Ele disse exatamente aquilo. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar para as outras pessoas sobre mim. E sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus. Tudo isso vocês vão falar para as outras pessoas. Do alto vai descer poder e vocês vão testemunhar. E os discípulos ficaram lá 40 dias com Jesus. E Jesus falando as coisas que iam acontecer. E aconteceu que Jesus subiu ao céu. Aos olhos de todos. Ele subiu. Todos os discípulos viram ele subindo para o céu. Mas Jesus disse para eles assim: vocês fiquem aqui, aonde vocês estão em Jerusalém. Fiquem aqui e esperem, porque do alto vai vir poder sobre vocês. E eu vou mandar o Consolador. Eu estou subindo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu estou mandando o Consolador, que vai estar junto com vocês. E os discípulos viram Jesus subindo ao céu. E aí Jesus disse assim: e quando vier o poder sobre vocês, vocês vão ser testemunhas e vão pregar para todos os povos. E aí os discípulos ficaram assim, esperando. Eles falaram: bom, Jesus disse pra gente esperar aqui em Jerusalém, então é isso que nós vamos fazer. E eles tinham o costume de fazer o quê? Eles se reuniam num lugar e ficavam em oração e falavam sobre as coisas de Deus e oravam. Isso é familiar para você? Pois é, os discípulos faziam isso, eles se reuniam todos juntos em um lugar, as pessoas que eram testemunhas de Jesus, as pessoas que criam em Jesus, os discípulos, as mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos no ministério deles, todos eles ficavam juntos e eles oravam e falavam sobre Jesus e falavam sobre o amor de Deus juntos no mesmo lugar. Guarda isso, tá bom? Só que aí chegou a hora de uma festa. E o que era essa festa? Essa festa era chamada de Pentecostes e era uma festa muito importante para o povo judeu. Por quê? Porque ela era 50 dias depois da Páscoa. Então, nós sabemos que Jesus ele morreu e ressuscitou na Páscoa, no dia de Páscoa. E 50 dias depois tem a festa de Pentecostes. Então, para vocês saberem como que se escreve a palavra Pentecostes, tá aqui embaixo. Pentecostes quer dizer 50 e era uma festa onde eles celebravam a colheita, davam graças a Deus por tudo que tinha acontecido. Era uma festa que acontecia 50 dias depois
da Páscoa. E aí, aconteceu que chegou o dia de Pentecostes, a grande festa de ação de graças. E essa festa era tão importante para o povo de Israel que todo mundo se reunia. Os judeus de todos os lugares vinham para Jerusalém, de todas as nações, porque tinha judeus espalhados por várias nações, por vários lugares. E esses judeus vinham todos para Jerusalém para celebrar o Pentecostes. E os discípulos e o povo de Jesus, eles estavam aonde? Eles estavam reunidos, só que eles estavam em oração. Eles estavam falando sobre Jesus e eles estavam esperando Jesus mandar o Consolador, porque Jesus tinha feito essa promessa para eles, que do alto ia vir poder. E eles estavam esperando isso. E eles estavam em oração, porque Jesus tinha mandado o quê? Que eles ficassem em Jerusalém. Então era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam todos reunidos em Jerusalém, orando. E aí, sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu nessa hora? Você consegue imaginar? Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Pensa aí, o que será que aconteceu? Será que entrou um monte de gente lá e falou para eles pararem de orar? Será? Será que as pessoas acharam que eles eram meio doidos de estar todo mundo orando? Sabe o que aconteceu? Do alto veio o poder. E o Espírito Santo veio sobre eles. E como línguas de fogo em cima da cabeça deles, eles começaram a falar em outras línguas. E todos eles começaram a falar e profetizar em outras línguas. E falar do amor de Deus. E eles começaram a falar e o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Só que o mais incrível é que eles começaram a falar na língua das outras nações. E os judeus que vieram de todas as partes começaram a entender o que eles estavam falando. Eles começaram a falar na língua dos outros judeus de outras nações. E os judeus ficaram admirados e começaram a falar assim, mas como que essas pessoas estão falando nas línguas de outros lugares? Eu estou entendendo exatamente o que ele está falando. E o outro também, eu sou de outro lugar. Eu também estou entendendo. O que será que está acontecendo? E teve algumas pessoas que pensaram que eles estavam loucos. Pensaram que eles estavam bêbados. Mas o Espírito Santo deu poder para Pedro. E ele começou a falar para essas pessoas, não é nada disso que vocês estão pensando. Não é nada disso. É poder do Espírito Santo. E então ele começou a pregar sobre o amor de Jesus. Ele começou a falar sobre o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Ele falou sobre a morte de Jesus, o porquê Jesus morreu, sobre a salvação, sobre a ressurreição de Jesus. E eles foram testemunhas sobre a vida de Jesus. Eles começaram a contar aquilo que eles viram, aqueles que eles aprenderam com Jesus. Pedro começou a pregar. E acreditem o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Vocês acreditam? Mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo por causa da pregação de Pedro. E porque Pedro por causa que Pedro teve a ousadia de pregar pelo poder do Espírito Santo. E então ele começou a falar para todo mundo que porque Jesus teve que morrer e que ele ressuscitou dos mortos. E que Jesus não está mais morto. Jesus vive. E ele tem poder para salvar. Ele é o único que pode salvar. E aquelas pessoas ficaram muito, muito, muito felizes e começaram a seguir a Cristo. E foi aí que surgiu a igreja. Vocês acreditam? Foi aí que surgiu a igreja. Porque essas pessoas começaram a se reunir para orar, para falar do amor de Deus. E vocês sabem que na Bíblia, Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou.
Quando nós estamos reunidos em nome de Jesus para adorar a Deus, para aprender sobre Deus, Jesus está lá conosco. Só que o que é mais legal é que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar conosco, vem morar em nós. Foi a partir desse momento, depois que Jesus subiu, ele mandou para cá o Consolador. Mas o que quer dizer Consolador? Por que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador? Só que também Jesus chamou o Espírito Santo de poder. Por que será que ele usou esses termos para o Espírito Santo? Primeiro a gente precisa entender que o Espírito Santo é o próprio Deus. Assim como Jesus veio à Terra, o Espírito Santo é o próprio Deus, como Jesus é o próprio Deus. Então, nós temos dentro de nós o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. E ele vem habitar em nós. E Jesus chamou ele de Consolador porque é ele quem vai nos mostrar o caminho. Porque muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente não entende algumas coisas. E o que nós devemos fazer é orar para que o Espírito Santo nos mostre, fale conosco e nos ensine. E então o Espírito Santo vem e nos ensina e nos mostra aquilo que ele quer falar pra gente. O Espírito Santo fala pra gente quando estamos fazendo uma coisa errada ou uma coisa certa. Sabe quando você faz uma coisa errada e você sente aquele peso, aquela coisa assim, puxa, eu fiz uma coisa errada. É o Espírito Santo que está falando com você. Olha só, você está errado. O Espírito Santo, ele mostra pra gente os nossos pecados e ele mostra pra gente que nós precisamos de salvação. É ele que nos convence que nós precisamos ser salvos por Jesus. O Espírito Santo também, ele é chamado de Espírito da promessa. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. E é ele que é a nossa garantia de morar no céu. Olha que coisa linda! E ele também é chamado de poder porque é ele que nos dá ousadia para pregar o Evangelho, para falar sobre Deus para as outras pessoas. E é ele que convence os corações das pessoas que estão nos ouvindo que elas precisam mesmo de Jesus, que aquilo que você está falando é verdade. E você pode falar assim, ai tia, mas eu sou só uma criança. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você e é ele que vai te dar poder para testemunhar como Pedro fez. E você não precisa falar para 3.000 pessoas de uma vez, mas você pode falar para o seu amiguinho que está do seu lado. E assim como nós cantamos na nossa música, eu posso falar para o meu vizinho, eu posso falar para as pessoas que estão perto de mim. Só que antes, nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos fazer a nossa oração. Como assim, tia Mirella? Na Bíblia nós conhecemos quem é Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, crianças. Nós podemos falar sobre uma coisa que nós não conhecemos? Eu vou dar um exemplo para vocês, crianças. Vamos dizer que você está com uma dorzinha aqui, no seu cotovelo. E eu chego pra você e falo assim, isso é isso, aquilo. E aí, mas eu posso falar isso pra você? Eu sou médica? Não, eu não sou médica. Eu não estudei medicina. Eu não estudei sobre essas coisas de dores, sobre casos de enfermidade. Eu não estudei nada disso, certo? Então eu posso falar sobre isso, sobre medicina? Eu não posso, porque eu não sei sobre isso. Eu não posso falar pra você assim, viu, criança, toma esse remédio, tá bom? Porque eu não entendo sobre medicina. Quando a gente tem alguma dor, o que a gente faz? A gente vai no médico porque ele estudou, ele sabe o que ele tá falando. E vocês acreditam que com Deus é a mesma coisa? Pois é. Quando a gente quer falar de Deus para as outras pessoas, antes a gente precisa conhecer quem é Deus. Mas como a gente conhece quem é Deus? Lendo a Bíblia. É ela que vai nos mostrar quem Deus realmente é. E é por isso que muitas vezes a gente escuta coisas que não tem nada a ver. As pessoas andam falando sobre Deus, mas elas nem leem a Bíblia, elas nem sabem quem é Deus, quem Ele realmente é. E Ele nos dá a graça de conhecer Ele através da palavra de Deus, através da Bíblia. É por isso que nós temos que
ler a Bíblia, para poder ser testemunhas de Jesus, para realmente poder falar o que Jesus fez, o porquê ele fez, crianças. É importante nós sabermos isso. O que ele fez, por que ele fez. E depois nós temos que fazer a nossa oração. Aqui diz prece, prece quer dizer oração. Por que nós temos que fazer oração? Porque nós temos que pedir para o Espírito Santo nos guiar. Ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador e ele é poder. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo nos guiar para que ele nos dê as palavras certas. Aqui na nossa história, Pedro, ele foi enchido do poder do Espírito Santo. E aí ele teve as palavras certas para falar para as pessoas e convencer 3.000 pessoas. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo para falar para as outras pessoas, para a gente falar as coisas certas. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que conhecer a Deus, ler a Bíblia, e nós temos que orar pedindo para Deus para que Ele nos dê a sabedoria, que o Espírito Santo guie as nossas palavras para falarmos as coisas certas, que vai convencer as outras pessoas para a salvação. E então eu falo de Cristo para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu parente, para aquela pessoa que eu gosto muito. É isso que nós temos que fazer. E então nós seremos testemunhas. Assim como Jorge no início foi. E então, como disse o nosso versículo, Jesus mandou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre as pessoas que estavam reunidas ali. E então elas foram enchidas de poder. E aí elas puderam falar de Cristo para as outras pessoas. E a partir desse momento, o Espírito Santo veio habitar em nós, veio habitar conosco aqui na terra, veio estar conosco aqui, e ele nos dá poder para seguir a palavra de Deus, para poder testemunhar, para poder falar de Jesus para as outras pessoas. Eu acho que essa lição aqui já tirou muita dúvida, não é? Por que a gente fala sobre o Espírito Santo? O que quer dizer o Espírito Santo? Por que Jesus subiu? Por que o Espírito Santo desceu? Quando foi que isso aconteceu? Como é que a igreja começou? Nós chamamos de igreja a reunião de pessoas, né? Não importa se nós estamos numa sala, se nós estamos ao ar livre. A igreja não é um espaço, como nós temos o costume de falar assim, eu vou à igreja, falando do templo, né? Daquele lugar onde nós todos nos reunimos juntos. A igreja pode ser em qualquer lugar, tendo 2 ou 3 reunidos, crianças. Nós chamamos aquilo de igreja porque é onde a igreja de Jesus se reúne. E você sabe que a igreja não é só essas pessoas que você está acostumada a se reunir toda semana. A igreja são todos os cristãos de toda a terra. As pessoas do Japão, as pessoas da Índia, as pessoas da China, as pessoas da Rússia, todas essas pessoas fazem parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo são todos os cristãos que se unem para adorar a Deus. Então, esse grupo de pessoas que você se reúne todo culto, toda a semana, é uma parte da igreja. Também é chamada de igreja, mas é só uma parte da igreja de Deus no mundo inteiro. Isso não é legal? E você pode se reunir com a sua igreja em qualquer lugar. Não precisa ser num lugar específico, mas estando todos reunidos, é uma reunião da igreja. E foi aí que surgiu. Olha que legal! Então você já sabe do porquê que nós temos que nos reunir. Porque Jesus disse que pra gente estar sempre reunidos em oração, falando de Deus. Hoje nós cantamos. Então é uma forma de adoração comunitária, conjunta. Todos nós juntos, abençoando uns aos outros, falando de Deus juntos, conversando sobre coisas da Bíblia, aprendendo sobre Deus. Olha quanta coisa legal. E sobre tudo isso nós vamos aprender nas próximas lições, então você não pode perder, hein? Não pode perder, que nas próximas lições a gente vai aprender muito mais coisas e vai ser muito legal. Então, vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo pelo Espírito Santo dele que habita em nós, agradecendo por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós? Então, feche os seus olhinhos agora
E vamos agradecer a Deus porque Deus é maravilhoso e Ele é perfeito. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição, por ter aprendido mais do Senhor, por ter tirado tantas dúvidas nossas. Nós te agradecemos por ter mandado o seu Filho Jesus a morrer por nós e ter ressuscitado Ele dos mortos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que está conosco. Ele é nosso guia, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. E, Senhor, nos dê poder para testemunhar do seu amor para as outras pessoas. Nós queremos, Senhor. Nós queremos falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos ser testemunhas de que o Senhor é bom, de que o Senhor é amor, de que o Senhor é salvação. Por isso, Espírito Santo, nos capacita, nos dê poder para falar e esteja conosco sempre, nos guiando para fazermos a Tua vontade. Nós te amamos e te adoramos. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, amém, que legal, né? Então, agora que a gente já teve a segunda lição da nossa série dos primeiros cristãos, você quer saber o que vai acontecer? Tem muita coisa legal que vai acontecer e tem muita coisa surpreendente, assim, coisas surpreendentes vão acontecer com esses primeiros cristãos e é por isso que vocês não podem perder a próxima lição, tá bom? Então, siga a gente nas nossas redes sociais para vocês poderem fazer os exercícios de reforço, para a gente reforçar o nosso aprendizado. E agora a gente vai corrigir a lição de semana passada, tá bom? Então aguarda aí que a gente já começa. Muito bem, então aqui nós temos a nossa atividade da última lição que foi dada pela tia Mari. Então, do nosso culto infantil, a série Primeiros Cristãos. E essas perguntas aqui são relacionadas à primeira lição da nossa série Primeiros Cristãos, tá bom? Se você ainda não assistiu, corre lá no canal assistir. Então aqui está escrito, vamos testar sua memória, responda as perguntas que são relacionadas à lição de sábado sobre os primeiros cristãos. Então nós aprendemos que, na primeira pergunta, qual o significado da palavra testemunha? Você escreveu aí? Testemunha quer dizer que é uma pessoa que conta o que viu acontecer, certo? Então esse é o significado da palavra testemunha. Nós aprendemos também o significado da palavra ressurreição. O que quer dizer? O que você escreveu aí? Ressurreição quer dizer que é uma pessoa que levanta da morte para viver de novo. Então é uma pessoa que volta a viver. Ela morreu, mas ela volta a viver. A terceira pergunta, quem foram as 3 testemunhas? Vocês lembram? Vocês escreveram aí? Foi Maria Madalena, Pedro e João. E a quarta pergunta é, na verdade, para você escrever o versículo que foi de memorização. Vocês lembram? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome, e que está em João 20:31. Então essas foram as 4 perguntas, tá bom? Confere aí e vê se você acertou tudo direitinho. É isso aí, crianças! Espero que você tenha acertado tudinho. E agora eu vou me despedir de vocês. Eu quero te agradecer por estar aqui mais um culto com a gente. E semana que vem tem mais, hein, ó! Um beijo e espero você, hein? Tchau, tchau!